Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um módulo da formação Direitos Humanos em Movimento. E dessa vez a gente vai falar sobre direitos humanos, mídias, redes e comunicação. Comigo, Geisiane Teixeira, mais umas convidadas e um convidado. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou formada em jornalismo e com pós-graduação em assessoria de comunicação. E eu moro em Cariacica, sou mãe do Bernardo e atuo no Território do Bem desde 2006. O Território do Bem é uma região que compõe 9 comunidades e bairros ali da região central de Vitória, e eu cheguei nessa comunidade a fim de fazer uma matéria sobre o Banco Comunitário, o Banco Bem, que estava sendo implantado, né, o primeiro banco comunitário do estado, e fiquei muito curiosa com essa filosofia da economia solidária e fui em busca de mais informações. E de lá para cá não saí mais daquela região, né? Ali eu me tornei voluntária, fazendo assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, a gente chegou a ter bons resultados, trouxemos o Globo Repórter, os Cidades e Soluções, né, para fazer matérias sobre a organização que é a gestora do Banco Bem, que é o Ateliê de Ideias. Na época, a gente também fez um documentário sobre o surgimento do ateliê, que naquela época se chamava Arte e Ideia. E depois disso, ali dentro mesmo, eu me tornei, fiz coordenação de alguns outros projetos, né, até chegar em 2011, que quando a gente passou no edital de pontos de cultura, eu fui uma das fundadoras e comecei a coordenar o ponto de cultura do ateliê, que é a Varal, Agência de Comunicação. A Varal é responsável por formar, né, oferecer mais de 2.500 horas de formação na área de comunicação, marketing, arte, cultura, produção cultural. A gente tem projetos de incentivo à leitura, a gente realiza eventos nas comunidades do Território do Bem, e nós produzimos a mídia comunitária, o Calango Notícias, né, como um dos produtos do ponto de cultura da Varal. O Calango é um sonho antigo dessas comunidades, né, dos moradores, das lideranças, em ter uma mídia comunitária que falasse das potencialidades, das iniciativas locais, com a narrativa e com o olhar local. Então, logo no início da implementação do jornal, a gente trabalhou com algumas edições impressas, né, em parceria também com recursos do Ministério da Cultura, como Ponto de Cultura, mas também com recursos do Oi Futuro. E, em seguida, agora, nos últimos anos, a gente está com o site, o jornal no site, e também estamos fomentando as redes sociais, que é o Instagram e o Facebook do Calango. Sobre o Calango e sobre até as ações da Varal, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, especificamente na última aula, beleza? Falando em aula, a gente vai dividir esses momentos que a gente está aqui com vocês em três aulas. A primeira aula eu vou falar sobre comunicação como um direito humano e fundamental. Na segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre regulamentação e os impactos de fake news. E na terceira, a gente vai falar sobre formação em comunicação comunitária e popular, né? Então, vai ser bem legal para a gente fechar esse ciclo aí, né, de aulas online. E todos esses 3 momentos eu vou trazer profissionais que já atuam há muito tempo ou já estão atuando agora como parceiro da mídia comunitária. E nessa primeira aula de comunicação como um direito humano e fundamental, eu vou trazer uma pessoa muito especial para mim, que foi minha professora, jornalista, uma pessoa estudiosa. Eu não tenho condições de falar esse currículo todo, que é muito imenso isso, gente, pelo amor de Deus. Não faz nada mais da vida, só estuda. Mentira. Então, ela é especialista em comunicação comunitária e também direito digital, porque ela também é formada em direito. E eu vou deixar ela se apresentar. Mirela, fala um pouquinho de você para a gente. Vou agradecer o convite, tá, Geise? Geise foi uma das minhas... Foi a minha primeira aluna. A primeira turma de jornalismo. Eu sou professora universitária há 18 anos, atuo na área de jornalismo, publicidade e propaganda,
e me formei há pouco tempo em Direito, então também dou aula de Direito. Tenho uma paixão enorme pela comunicação comunitária, é uma disciplina que, desde a graduação, sempre me encantou e eu tive o prazer de assumi-la, né, quando eu me tornei docente. Então, desde a época da Geisiane, eu fui professora de comunicação comunitária e continuo como professora de comunicação comunitária até hoje, realizando esses projetos. Tenho uma relação muito próxima com o território do bem, porque já trabalhei em alguns projetos da Prefeitura de Vitória, que nos aproximaram ainda mais, né? Além de ter a proximidade com a Geisiane, eu ainda tinha proximidade pelo trabalho que eu fazia, e estou desde o início aí, eu acredito, né? Desde os primeiros tentativas de fazer um jornal impresso ali na comunidade, e é muito bacana trabalhar ali naquela comunidade, porque, de fato, as pessoas entendem a importância da comunicação e querem fazer uma comunicação bem feita, engajada, nesse sentido de valorização da comunidade, né? Cobrir aquilo que a grande mídia não é capaz de cobrir, porque não vai dar conta mesmo, e valorizar os sujeitos que fazem parte ali daquele espaço. Então, é motivo de muito orgulho para mim fazer parte aí desse trabalho, desse projeto. Ah, maravilha, maravilha. Então, a gente vai começar aqui contextualizando. Apareceu uma mensagem do Google aqui para mim. Esse Google fica me pentelhando. Vamos lá. A gente vai começar contextualizando um pouco sobre direitos humanos e direitos fundamentais. Possivelmente a Gal trouxe todo o contexto histórico dos direitos humanos para vocês, mas é importante que a gente reveja isso, mas com recorte de comunicação, né, Mirela? Isso. Então, aqui a gente colocou a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Só para pincelar mesmo, né, porque eles já tiveram essa matéria, mas os direitos humanos são aqueles direitos que nos pertencem pelo simples fato de sermos humanos. Então, isso não diz respeito só ao Brasil, mas a toda a humanidade, né? Então, a todo o globo, né? Todos os países e todas as pessoas, todos os seres humanos. Então, os direitos humanos são esses direitos que dizem respeito à humanidade como um todo, e são esses direitos internacionais, né? Então, quando você tem esses organismos internacionais, eles vão sempre tratar desses direitos que dizem respeito a toda a humanidade, como a ONU, por exemplo, né? Então, esses direitos, eles têm como objetivo garantir a dignidade das pessoas de forma inalienável, ou seja, não são direitos que podem ser restringidos ou retirados. Isso também é importante, né? Os direitos humanos, eles nunca são reduzidos, eles só são ampliados, assim como os direitos fundamentais, e aí a gente vai ver os direitos protetivos, mas dentro de cada país. O que dos direitos humanos vão ser protegidos dentro de cada país? No nosso caso, os nossos direitos fundamentais vão estar ali implícito e explicitamente dentro da nossa Constituição Federal. Daí a importância também dos comunicadores populares, dos jornalistas, formadores de opiniões, lideranças, né? As pessoas que são ativas em comunidades e hoje que estão ativas em redes sociais, né? Que se propõem a ser influenciadores, deles dominarem, né, Mirela, esse conceito de direitos humanos e dominarem também, para não falarem, dominarem todos os artigos, ou principalmente os que tangem à comunicação e ao comportamento, né, humano, para não falarem besteira ou não violarem nenhum direito, né? Mas sobre isso a gente vai falar. Eu acho que tem essa preocupação da violação, mas eu acho que tem a preocupação também de saber que você está ali como um papel de buscar assegurar esses direitos, né? Então, quando faltar, você já tem até uma pauta ali para tratar e ter esse empoderamento, né? Não, isso precisa ter essa cobertura mesmo, né? E aí embaixo tem os direitos fundamentais, né? Isso. Os direitos fundamentais, então, é aquilo que eu falei, são direitos protetivos que garantem o mínimo necessário para que o indivíduo exista de uma forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. Então, cada país vai determinar ali o que seria direito fundamental. Ele internaliza os direitos humanos, né? Claro que vai ter países que vão internalizar todos, outros países vão internalizar alguns direitos humanos. Em exemplo, o direito à vida, né? Que aqui é diferente que o direito à vida nos Estados Unidos, por exemplo. Isso, porque lá tem pena de morte, né? Então, os Estados Unidos não assinam tratados de direitos humanos internacionais, porque cada estado tem uma regra diferente para a questão da pena de morte. É isso. Vamos lá, seguindo, a gente
fez esse recorte da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Por quê? Porque a gente quer resgatar um pouco, desde que lá de trás, pós-Revolução Francesa, a gente já tinha artigos nessa declaração que tratava de comunicação e liberdade de expressão e o direito à informação, né, Mirella? Isso. Então, essa declaração, ela nasce da Revolução Francesa, né, para trazer o que o cidadão, como um todo, deveria ter direito, né, enquanto ser humano, mas também como pertencente a um Estado. E aí é muito interessante a gente ver que desde 1789 você já tem uma preocupação em trazer esses aspectos da liberdade de expressão, né, no artigo 10º ali, ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida por lei. Depois a gente vai ver que isso tem tudo a ver, né, até aqui embaixo no slide está, com o artigo 5º, né, o parágrafo 4º do nosso artigo 5º da nossa Constituição, que vai falar que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha como que a Revolução Francesa e essa declaração vai influenciar várias constituições ao redor do mundo e também a nossa. Tem vários aspectos, né? Se a pessoa for curiosa e quiser dar uma lida nessa declaração, vai encontrar vários aspectos que estão aí na nossa legislação. O artigo 11 tem a livre comunicação das ideias e das opiniões, é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos da lei, que é o que se discute até hoje. É isso. A gente colocou sempre nos slides, vai vir sempre a fonte para vocês irem lá, copiar esse link aqui, pesquisar, né, se aprofundar um pouco mais aí nos outros artigos. Essa declaração é até pequena, né? São 17 artigos só, né? Isso, então, é fácil de estudo, né? Vamos lá. Passando um pouco, a gente chega na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente fez um recorte aqui de alguns artigos, que é interessante depois, quando vocês tiverem disponibilidade, vocês se aprofundarem na leitura, porque são artigos que têm um recorte que falam de algum momento que a mídia, de coberturas midiáticas, que vão acabar esbarrando nesses artigos, entendeu? Então, é legal depois, se vocês puderem, dar uma checada. Não vai dar para a gente analisar todos com vocês, mas a gente está aqui à disposição para ir, ao longo desse mês de maio, discutindo isso com vocês, caso vocês se interessem, tá bom? Mas a gente chega no que que é o que mais tange a questão da comunicação, que é o artigo 19, né, Mirella? Isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ela traz no artigo 19 que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. É interessante que ele fala dessa consideração de fronteiras, porque hoje com a internet a gente tem isso, né? O que se publica aqui circula o mundo todo. Tem uma fala aqui também que é importante, que vai falar que esse direito sustenta muitos outros, como o de liberdade de religião, de reunião pacífica, de habilidade de participar em questões políticas, mas a liberdade de expressão não é ilimitada. Então, a gente sempre pensar, né, que eu tenho liberdade de expressão, mas qual é o meu limite? O meu limite é o outro. Na medida em que eu atinjo um outro, e por isso é vedado o anonimato, né? Na medida em que eu atinjo o outro, eu vou responder ali pelo incômodo causado, pela ofensa, enfim, o dano causado àquela pessoa. É isso. É isso, então. E, novamente, tem um link aqui dessa matéria do portal da ONU, que é interessante, é uma matéria de 2018, mas faz uma reflexão muito bacana sobre esse artigo. Aí, voltando aos princípios, aos principais direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição Federal, a gente observa, né, que esse artigo, ele aponta em sua frase 5 direitos fundamentais que são basilares para a criação dos demais e para a ordenação jurídica brasileira, né, Mirella? Aí a frase determina. Logo no caput, né, do artigo, a gente tem ali falando desses direitos basilares, que é direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. É importante lembrar que a nossa Constituição, ela é de 1988, é uma Constituição relativamente nova, né? Porque nós viemos de outras constituições e ela inaugura um momento democrático. A gente veio de um momento
político de ditadura. Então, quando veio essa Constituição, e antes nós tivemos vários direitos cerceados, se teve a preocupação de pormenorizar todos os direitos fundamentais que não poderiam mais ser violados. Se a gente colocar a palavra liberdade, buscar na nossa Constituição, ela aparece mais de 10 vezes, porque bastaria dizer, né, as pessoas têm liberdade, mas aí tem liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade. Eles foram pormenorizando, porque, tendo sido negado na época da ditadura, o que se procurou aqui é deixar claro quais eram os direitos fundamentais que não poderiam ser violados. E são cláusulas pétreas, né, para lembrar também que elas não podem ser modificadas no sentido de retirada, mas no sentido de ampliação, elas podem ser ampliadas. A gente fez um recorte aqui, Mirela, de alguns incisos desse artigo que tange a comunicação. E começando pelo inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E hoje em dia, em era de redes sociais, em era de robozinho, né, trabalhando para a gente não, né, trabalhando para quem quer, principalmente, disseminar informações falsas, né, a gente tem matérias já hoje, né, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior já está ligado nisso, até para se tratar também da questão da regulamentação, é um dos argumentos, né? Sim. Eu acho que existe um grande debate em função da internet, né? A gente está nesse processo de regulamentação, lembrando que tudo que é relativo à regulamentação sempre vai vir um pouquinho atrás, né? Porque, principalmente com a tecnologia, a velocidade da tecnologia, todo dia surge uma mídia nova, um aplicativo novo, uma inteligência nova, e a legislação realmente não vai dar conta de responder sobre isso, porque a verdade é que a legislação, ela vai ordenar o comportamento a partir de um instrumento. Então, as pessoas se apropriam dos instrumentos e fazem uso. Na medida em que há abuso desse uso, a legislação deve vir para coibir esses abusos, né? No inciso 4, vai falando da liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Esse inciso ele é central para a gente. Nunca esquecer de que tudo pode ser dito, mas você tem que pôr o seu nome. E na medida em que eu coloco, eu estou dizendo isso, recai sobre mim toda a responsabilidade sobre o que eu estou dizendo. Por isso que quando a gente trabalha, por exemplo, no Calango, né, a nossa preocupação nas pautas é todas as partes foram ouvidas, porque eu não posso simplesmente cobrir uma versão, vamos supor que haja um problema de algum serviço público na região, que é prestado pela prefeitura. Eu não posso simplesmente ouvir os moradores falando daquilo, falando que tem um problema, e não ouvir a prefeitura. Então, eu preciso ouvir sempre o outro lado, eu tenho que ouvir as fontes com atenção, eu tenho que escrever corretamente os nomes, né? Então, tudo tem uma responsabilização. Eu acho que esse artigo ele é muito importante nesse sentido, e também discute, né, a questão aí também das fake news. Ele traz essa ideia das fake news, principalmente pela falta que muitas delas têm de fonte, né? É isso. E o Google está aqui me pentelhando. Vamos lá. Vamos seguir agora para o artigo 5, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Aí eu trouxe um exemplo, né, que foi da época do então governo Jair Bolsonaro, que ele fez, na realidade, isso daqui foi um dos, né, mas ele fez várias homenagens aí a coronéis do tempo da ditadura, né, ditadores, que foram responsáveis por centenas de torturas, desaparecimento de vítimas, enfim. E aí a SECOM foi obrigada pela justiça, agora a SECOM, já no governo Lula, a dar o direito de resposta. E o governo fez de bom agrado, é claro, e aí está ali um exemplo para vocês analisarem, né? O que a gente tem que pensar é que tudo que é escrito em mídia, isso inclui também as nossas redes sociais pessoais, porque eu gosto sempre de dizer isso, né? Às vezes a gente acha, meu Instagram eu coloco o que eu quiser, né? Mas, na verdade, você também tem responsabilidade sobre aquela mídia. Se você ofende alguém, a pessoa tem direito ao mesmo espaço, ao mesmo número de linhas, se tiver a imagem, a colocar uma imagem, se for vídeo, quantos minutos, proporcional àquilo que foi ofendido, né, aquilo que a ofendeu, a dar uma resposta. Essa resposta não pode ser uma nova ofensa, é importante colocar isso, mas ela pode esclarecer os fatos que ela quer negar.
Quando que isso é feito? Você pode dar de livre iniciativa, né? Se tiver um erro, por exemplo, no Calam, fala, não, imediatamente faz a correção, isso não é direito de resposta, isso já é uma correção automática mesmo, né? Demonstra boa-fé. Mas se for acionado e tiver lá 5 linhas que a pessoa queira contestar, ela tem que receber aquelas mesmas 5 linhas. Geralmente, esse direito de resposta é dado a partir de ação judicial. Acontece muito nas eleições. Quando começarem as propagandas políticas, é só prestar atenção que sempre tem espaço destinado ao direito de resposta do candidato tal, tal e tal, e aí eles vão dando esses direitos de resposta. Eu acho também que a mídia hoje está mais atenta, né? Eu lembro na época da televisão, na época da década de 80, 90, ainda criança, adolescente, me chamava muita atenção. A gente tinha muito espaço de direito de resposta naquela época, não só de personalidades políticas, mas também da galera artística, da área artística, né? Ou de alguma outra matéria que foi veiculada no Jornal Nacional, ou em alguma outra, sempre tinha, né? Tem um caso emblemático da Xuxa, né? Ela é feita uma matéria dela no Jornal Nacional, e no outro dia ela entra falando no Jornal Nacional. É bem interessante, sim. Porque vamos lá. Eu tenho que sempre que voltar aqui ao PPT para baixar, não está indo no automático. Vamos lá. Aí, no artigo 10º, são invioláveis, né, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente à sua violação. Aí eu trouxe novamente outra matéria e também trazendo um trechinho aí dessa matéria. Né? Tá falando de um ex-aluno da Escola de São Paulo? Isso, essa matéria é muito legal, eles dão 2 exemplos, dão tanto o exemplo da Carolina Dickmann, né, que virou lei, como esse primeiro, que é desse ex-aluno, né, que caluniou, né, que... Ele divulgou uma foto no Facebook vinculando ao consumo de álcool e drogas um professor. E falando que existe vantagem na comercialização do uniforme escolar, meu Deus. É isso. Aí a matéria traz aí a decisão do TJ, né? Então, quando você clicar na matéria, né? Vocês tem um link aí da matéria, vocês vão ter acesso, se quiserem, também a essa decisão. Mas esse caso também, outro caso emblemático, é o caso da Carolina, né? Que por ser também uma figura pública, atriz, teve uma repercussão enorme. Mas até isso ainda na década de 90, início de 2000, né? Mas você vê hoje em dia isso acontecendo, é horror, é uma coisa horrenda, né? Que hoje acontece ainda com muitas jovens, né? Muito, né? Rede social, é isso. Você não pode dar mole com o celular que... acontece muito. A gente tem no jornalismo uma história emblemática também, que é a Escola Base de São Paulo, né? Que uma criança faz um relato e a mãe tem uma interpretação de que houve alguma violência com relação àquela criança internamente nessa escola. O jornal faz uma super cobertura da situação, a escola é fechada, os 2 diretores são indiciados. Esses 2 diretores, eles perderam as famílias, inclusive o contato com os filhos, né, por conta da suspeita ali de abuso, e no final das contas nada se comprovou. Então, assim, foi uma destruição de várias vidas e que nada se comprovou ao final por conta de uma cobertura de imprensa. A gente tem que pensar que só os conceitos, gente, se me permite, são invioláveis à intimidade. O que é intimidade, né? É você encontrar um diário na rua e publicar. O diário é a intimidade da pessoa, né? Então, automaticamente, você tem que se afastar. Ou você divulgar, encontrou um determinado documento, uma carta, né, violar uma correspondência, uma intimidade. A vida privada é você estar no quintal tomando sol e alguém subiu no seu muro para tirar uma foto. Isso é vida privada. Quer dizer, você não está dentro do seu quarto, mas você está no quintal, está exposto ali, mas você está se resguardando. Então, isso é vida privada. Tem até o exemplo da Cicarelli, né? Ela foi namorar numa praia muito deserta, só que ela não contava que atrás dela estava um paparazzi. E esse paparazzi, com uma lente super poderosa de zoom, à distância, fotografou namorando lá com uma determinada pessoa. Quer dizer, o que é aquilo ali? Violou a intimidade, né? Violou a vida privada. Ela se resguardou, mas existia ali o uso de uma tecnologia, né, de abuso mesmo, de violação. A honra é a forma como eu penso sobre mim,
Então, todas as vezes que eu ver uma publicação, né, ou ter alguma ofensa que mude a forma como eu me enxergo, isso é atingir a honra. A imagem das pessoas, não só considerar a imagem em vídeo, em foto, mas pedaços do corpo, o nome da pessoa, a voz da pessoa, isso tudo é imagem. E lembrar que dá direito à indenização, né? Então, a pessoa pode ingressar na justiça, ela tem direito à indenização pelo dano causado. Como que eu calculo o dano causado? Acho que vale a pena falar. Por exemplo, você publicar uma notícia falsa sobre uma moça e ela morar em São Paulo. E ninguém a conhece direito, né? Um super cidade. Agora, é diferente do dano que você vai causar se você publicar uma notícia falsa de uma pessoa que mora em Irupi, por exemplo, que tem 12 mil habitantes. Todo mundo conhece essa moça. Então, o dano que você causa é muito maior para essa moça de Irupi do que da moça lá de São Paulo, considerando que a quantidade de pessoas, né, que vão reconhecê-la e tudo. Então, o cálculo é meio em aberto, né? E quem vai definir, no final das contas, é o juiz. É isso. Isso. Vamos lá, né? Seguindo aqui. Então, esse é o artigo 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos às qualificações profissionais que a lei estabelece. Falo também um pouquinho de que hoje a gente está, hoje para exercer a profissão de jornalismo não precisa, a gente não tem uma profissão regulamentada, né? Então, o exercício também da profissão de jornalismo pode ser exercido por qualquer pessoa, né, Mirela? A lei que determinava isso, ela foi revogada, que é a lei de imprensa, porque foi uma lei criada na ditadura, então tinha várias coisas abusivas, e eles entenderam que era melhor revogar a lei, e tratava também da restrição da liberdade de expressão, na medida que só o jornalista poderia publicar em veículos de comunicação, né? Eu acho que isso dialoga muito com a nossa realidade hoje, né? Porque você tem a possibilidade com a internet de ter um veículo de comunicação, então seria incompatível mesmo até com a própria realidade. É claro que as empresas jornalísticas ainda contratam jornalistas, porque tecnicamente é importante saber como fazer o trabalho, especialmente conhecendo seus princípios éticos fundamentais, né? Mas tem esse inciso, ele chama atenção para isso, para não regularização, no caso do diploma, a exigência do diploma, mas a nossa profissão de jornalista, ela é regulamentada, ela tá lá, tem uma lei específica que diz o que a gente pode fazer. Isso é importante também da gente conhecer. Maravilha. E hoje, inclusive, a gente, enquanto somos jornalistas de graduação, mas a gente, no nosso trabalho no Calango Notícias, é formar comunicadores populares, né? Sim. Então, isso hoje favorece até a produção mesmo, como a Mirela citou, de mídias comunitárias, né? Hoje qualquer pessoa... De não ser restrito só o jornalista escrever notícia, por exemplo, né? É isso. E é interessante também você ver, eu vejo lá como que é valioso essas trocas que tem entre a gente que é profissional do jornalismo, sabe das técnicas de estruturar o texto, lead, sublead, nananã, sabe essas nomenclaturas, o que é release, sugestão de pauta, sabe isso tudo, e uma pessoa que está começando a produzir textos, né? Aí vem com... E a gente está nesse trabalho aí de estruturar o texto junto com essa pessoa, a gente não só ensina, mas a gente aprende muito, porque eles trazem toda essa carga da emoção na produção e da verdade, que a gente também preza pela verdade, mas é uma verdade contada, né? Com outro olhar. Livre, com outro olhar, entendeu? A gente já fica ali, às vezes, amarrado, né? Vamos falar assim, acontece, em vez de aconteceu, né? A gente tem umas regrinhas, né? Eu acho que realmente não era compatível ser uma coisa muito restrita ao jornalista escrever, só o jornalista escrever, né, em veículos mesmo, assim, porque tem notícias que não vão ser contadas, né? Mas tem um aspecto da comunicação comunitária que eu acho muito legal, que na medida em que a gente aprende como que é feita a matéria, como que é escrita a notícia, né? A gente está trabalhando agora com essas produções em vídeo, como que é detalhado o processo, cheio de detalhes, cheio de cuidados, como que tem que ser feito, e vai e volta.
a gente se torna crítico também dos veículos de comunicação, né? E vai perceber que, assim, algumas matérias tinham que ser daquele jeito mesmo, porque não dá para fazer de outra forma. Então, eu acho que esse é um aprendizado importante e que a gente passa a enxergar os veículos de comunicação dentro desse aspecto de parceria também. A gente tem conquistado isso, né, Geise? Assim, a gente já teve algumas palestras muito legais desse projeto agora, generosas mesmo, de troca, e eu acho que é esse também o papel da comunicação comunitária, não só produzir notícias do território, mas estabelecer uma boa relação com os veículos abertos e amplos de mídia, né, que podem favorecer também essas histórias da comunidade. É isso. É porque a gente até vai falar um pouco mais disso, da produção da mídia comunitária lá na última aula, como eu falei, mas só porque agora a gente está aqui, a gente é muito apaixonado por isso. A gente não aguenta. A gente não aguenta e fica... Então, mas o fato é que muitos, os veículos de comunicação também, eles ficam esperando, eles estão muito sujeitos também a provocações de empresas, de órgão público, de assessorias de imprensa desse lugar. Então, a gente como atua dentro de uma mídia comunitária, a gente também faz esse papel de assessoria de imprensa, no nosso caso aqui, do Território do Bem. Então, o que é de legal que está acontecendo no território, já tem casos da gente nem publicar ainda no Calango, a gente, nossa, isso é muito legal, manda para a imprensa, entendeu? Porque a gente quer que mais pessoas saibam que isso está acontecendo, entendeu? Então, acaba fazendo sim, mas eu acho, eu espero, eu acredito que isso aconteça, não só da mídia comunitária formalizada, mas também do próprio influencer comunitário, do formador, da liderança, do formador de opinião, entendeu? Que quer trazer a imprensa para cobrir aquele determinado caso. Ele está fazendo nada mais, nada menos que assessoria de imprensa, né? Mandando a pauta, a sugestão, enfim. E é formidável ter isso com uma formação mínima, mesmo que seja mínima, né? Para saber também, porque o jornalista também, a redação, ela está ali com muitas sugestões de pauta chegando. Então, se você conseguir minimamente explicar no seu texto de forma clara, objetiva, e vender a ideia, né? Aí você dominando essas técnicas, é mais interessante, porque a probabilidade da sua sugestão ir lá para frente, né, e ir para a reunião de pauta para discussão, é muito grande, é muito maior, né? Olha, eu estou me segurando, não estou falando mais não, hein? Tá bom, eu parei. Eu parei. Vamos lá. O artigo 14º... Oi? O inciso, né? 14º. É isso. Valeu, professora. O inciso 14º é assegurado a todos o acesso à informação e resguardando o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Né? Mas aí eu trouxe uma matéria que eu estou aqui curiosíssima, que eu não encontrei o final desse imbróglio, que foi lá em Mato Grosso, que a Polícia Civil intimou uma jornalista para revelar a fonte de uma reportagem que era nada mais, nada menos, que é uma reportagem sobre corrupção na Polícia Civil, e uma delegada fala mal de um outro investigador, e a jornalista não divulgou a fonte, não divulgou o nome dessa delegada, e a Corregedoria da Polícia Civil convocou ela para uma acariação, para uma conversa, né, na corregedoria. E a gente tem a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativos, enviou nota repudiando essa situação, né, Mirella? O jornalista tem direito a sigilo de fonte, a gente tem que entender exatamente o que é isso. Tá. A pessoa está correndo um risco, né, risco de morte, ou foi assaltada, ou sofreu uma violência, e ela não quer mostrar o rosto. Então, você faz naquele contraluz, né? Muda a voz da pessoa também, para ela, de fato, não ser identificada. Agora, perceba que isso não vai se basear apenas nessa pessoa. A matéria não se baseia apenas nessa fonte que está sigilosa. Você tem documentos, você tem outras informações que vão complementar essa notícia. Isso é importante porque você não pode pegar a fala de qualquer pessoa, dar um pseudônimo para ela, né, para ela não ser identificada, e simplesmente fazer uma matéria que atinja várias pessoas. Alguém tem que ser responsabilizado se aquilo não for verdade.
E aí a gente tem que entender exatamente esse sigilo de fonte nesse sentido, né? Geralmente, matérias que têm sigilo de fonte são matérias que já fazem parte de uma investigação do Ministério Público, já tem um trâmite ali legal acontecendo. Às vezes o jornalista é acionado por uma fonte e ele mesmo encaminha isso para a justiça, pede segredo, porque ele vai acompanhar para fazer uma matéria exclusiva, né? E ele vai acompanhando a questão da investigação até que chegue num ponto que possa ser divulgado, né? Então, às vezes, fica um ano acompanhando ali uma investigação, até que a justiça se posicione, olha, agora a gente já tem elementos que comprovem mesmo esse determinado fato. O acesso à informação é uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena falar. A gente tem um acesso uma lei de acesso à informação, é uma lei que dá para procurar aí no Google também, que é aquele momento que você fez uma matéria sobre o governo, por exemplo, e você precisa de um dado, por exemplo, o valor que está sendo gasto ali numa determinada obra. Ah, mas será que eu tenho direito a isso? Claro que você tem direito a isso. É a lei de acesso à informação. Então, você vai ligar para assessorias de imprensa, vai se identificar, né? Eu sou repórter do Calando Notícias, estou fazendo uma matéria sobre isso, eu preciso dessas informações. Se for negado, o que você vai dizer, olha, tem a lei de acesso à informação, eu tenho direito a esse dado tem que ser público, né, e eu tenho que acessá-lo, né? Então, é importante também a gente se empoderar desse papel de cidadão, no sentido de, quando eu tiver que cobrar alguma resposta dos órgãos públicos, que eu cobro. A gente teve uma situação dessa, né, Geis? Que a gente ligou para um secretário, o secretário falou assim, não respondeu. Então, a gente colocou lá no final da matéria, o secretário foi procurado, mas até o fechamento dessa matéria, a informação, não houve resposta. Dias depois, ele me mandou o telefone de 2 assessores de imprensa. Aí eu respondi a ele, secretário, a matéria já está divulgada, o meu telefone está à disposição para caso o senhor queira dar a entrevista. Então, assim, os meios de comunicação comunitário, eles têm que assumir também este lugar de fala, que eu acho que é importante, né? Então, ir sim para as coberturas dos assuntos que forem importantes para a comunidade, neste lugar de repórter comunitário, neste lugar de mídia comunitária, e exigir sim as explicações importantes para aqueles casos, né? Para aquelas notícias. É isso. E essa matéria, que a Mirella citou com esse secretário, foi uma matéria sobre um ponto irregular de lixo, e deu super resultado, porque na outra semana a secretaria já providenciou lixeiras para colocar no local, já deve ter sido regularizou o horário, né? Regularizou o horário, né? Orientou os profissionais da limpeza pública para que aquele local já não se colocasse lixo, porque a gente tinha uma realidade ali de que não só a população, mas também profissionais da limpeza também jogavam lixo ali, né? Então, deu resultado essa matéria, e a comunidade, os moradores produziram a matéria e a comunidade teve retorno, né? Esse é o nosso papel, né, Mirella? Isso. Vamos lá. Tá a gente falando da mídia comunitária de novo? Vamos parar. Vamos lá. Então, e aí, agora falando de discursos que são proibidos no Brasil, porque de novo, né? É livre a liberdade de expressão e de manifestar a sua opinião, mas isso não é ilimitado. Sim, né? Existem discursos de ódio que são proibidos, né? Discursos proibidos no Brasil, como de discriminação da identidade de gênero, cor, raça, etnia, nacionalidade ou religião, compõem os crimes de ódios proibidos aqui. Eu trouxe algumas matérias que falam um pouco disso, né? Colocando a justiça, colocando essa responsabilidade aí para quem omitiu a sua opinião sem responsabilidade. Isso aqui é importante, porque houve, inclusive, um caso emblemático, né, que fez surgir esse debate sobre os discursos de ódio. Eu até abri ele aqui na outra tela, mas é o caso de um gaúcho que ele fez, eu nem vou falar o nome dele, porque é um nome alemão, não tem condição, vários consoantes, poucas vogais, mas aqui vai falando que ele era um editor de livros antissemitas, ou seja, contra os judeus, né, e de negação do Holocausto. E aí, essa produção de livros foi criticada, ele já tinha sido condenado por racismo pelo Tribunal de Justiça, ele recorre ao Supremo Tribunal Federal, e aí esse debate sobre essa questão dos discursos que ele publicava vai exatamente de acordo, vai
exatamente debater a questão da liberdade de expressão. E aí eu tenho uma fala de um dos ministros, que eu não vou me lembrar qual é agora, que ele fala assim, você não pode vestir o véu da liberdade de expressão para esconder o seu discurso de ódio. Então, discurso de ódio nada tem a ver com liberdade de manifestação do pensamento. Discurso de ódio é discurso de ódio. Não é uma questão de você limitar a expressão do pensamento, é que ele não pode ser feito, porque isso vai contra a dignidade não só da pessoa que está sendo atacada, mas de toda a humanidade. Então, isso quando verdade, você tem, né, uma discriminação de gênero, de cor, de raça, isso é uma coisa tão absurda que você está atingindo a dignidade das pessoas. Os direitos fundamentais, eles não têm graus de importância diferenciados, não existe uma hierarquia dos direitos fundamentais. Mas eu não posso usar um direito fundamental para atacar vários outros, me vestir da liberdade de expressão. O que isso aí não é liberdade de expressão, isso são ataques mesmo, né? É crime agora, inclusive, para justificar o ataque a outros diversos direitos fundamentais, como a questão das identidades aí colocadas, né? A gente até colocou esse HC disponível, acho que vale a leitura do acórdão, né? O acórdão é quando todos os ministros se manifestam, para quem quiser se aprofundar, acredito que vale a pena a gente entender, porque é um pouco virada de chave, né? Ah, mas isso não é liberdade de expressão? Não, isso não é liberdade de expressão. Isso, a pessoa se veste de um direito fundamental para atacar todos os outros, então, vários outros, né? Então, isso não pode ser feito. É isso. Inclusive, depois, Mirela, manda esse link para mim desse exemplo que você deu. Que aí eu mando. Ele é o caso, então ele tem no HC. Ele é o caso que estou ali. Isso. Manda para mim. Então, vale a pena vocês lerem esse que a Mirela vai caminhar e também essas outras matérias ali, porque são influenciadores, são jornalistas, né? Inclusive, a jornalista já tinha condenada por transfobia, foi condenada, né? Esse julgamento desse influenciador muito famoso, né? No YouTube, no Instagram, ele ainda não foi marcado, né? Mas ele foi tá aí para ser julgado. E essas influenciadoras, né? Aquelas do caso de racismo que entregam uma brincadeira sem noção, sem pé nem cabeça, é isso, né? Esse discurso de ódio entrega bananas a crianças, enfim. E o caso do Monark. Lembrando aí que o discurso não se baseia só na coisa escrita ou falada, né? Também mas em gestos também, né? Gestos. Isso aí. E o caso do Monark, né? Que parece que não aprendeu nada, né? Continua, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos prosseguir. Agora, aqui, a gente traz essa cartilha que a gente achou que é muito bacana, que é um guia que foi produzido aqui em parceria com Intervozes, com o artigo 19, né? Comunicação em Direitos, a escritora é a Suzana Varejão, ela é de 2015, mas ela ainda é muito atual, né, Mirela? E ela traz, né, problemáticas em focos que está centradas narrativas sobre violência e criminalidade. Depois eu acho muito legal esses guias, porque são coisas que eu acho que vale a pena a gente escrever e deixar perto da onde a gente vai fazer as nossas notícias, né? As nossas informações. Escrever, né, publicar coisas, não é uma atividade simples, né? Ela é uma atividade cuidadosa. Você tem que estar atento ali à escolha das palavras, não só se você está sendo claro, mas se você está sendo, não está violando nada, se você está sendo justo, se você não está sendo discriminando nada, nem ninguém, né? A gente já está vestido de vários vieses ideológicos aí, que nos cercam, né? E que torna tão difícil, às vezes, a gente ser crítico. Então, eu acho que vale a pena essas listas para bater o olho de vez em quando e fazer uma checagem, né? Aqui na lista tem os tipos de violações, vou fazer a leitura para a gente, de repente, debater alguma coisa, mas primeiro diz respeito à presunção de inocência, então, sempre que tiver alguma cobertura, né, relacionada a crimes, a gente entender que toda pessoa, ela só pode ser tida como culpada depois de um processo judicial, né?
Então, a presunção de inocência, ela sempre está em primeiro ponto. Incitação ao crime e à violência, né? Cuidado com matérias... quer ver uma expressão que às vezes as pessoas usam, que é assim, lincharam essa pessoa no bairro tal. Eu duvido que isso ia ser feito num bairro nobre, num bairro lá não sei da onde. Gente, isso é incitar a violência. Percebe? Isso não tem que ser feito em lugar nenhum, né? Exato, isso não pode ser feito nunca. Isso é isso é básico, né? É contra o direito fundamental básico, que é a vida. Então, mas às vezes a gente ouve essas expressões, né? E às vezes, inclusive, em entrevistas, em matérias, né? A pessoa vai lá e fala: duvido que isso aconteça em tal lugar. Quer dizer, isso é incitar a violência e o crime. É incitar a desobediência às leis e às decisões judiciais, né? Então, por exemplo, nessa questão da coleta do lixo. Então não vai coletar direito? Não, então vou jogar meu lixo na hora que eu quiser. Tá, eu estou falando um aspecto mais simples, né? Mas, poxa, é um desrespeito ali até uma norma comunitária, né? Então, vou fazer do jeito que eu quiser. Então, não incitar essa desobediência, exposição indevida de pessoas, né? Eu dou aula também de ética no jornalismo, e os alunos estão muito novinhos ainda, e eles fazem umas coberturas fotográficas, mas isso acontece na comunidade também. Apontou a máquina, tirou a foto e a pessoa se sentiu incomodada. Gente, você tem que apagar aquela foto. Tacitamente, a pessoa disse assim, não quero ser fotografada. Ela não falou, mas ela gesticulou incômodo. Né? Então, às vezes, eles apresentam umas fotos lindas, assim. Eu falei, você estava a que distância dessa pessoa? Eu falei, professor, eu peguei o zoom, joguei de longe. Eu falei, e ela sabia que estava sendo fotografada? Não. Então, não pode ser usado. Por quê? Porque a pessoa nem se deu conta que estava ali sendo exposta, né? Então, a gente também, a fotografia requer vários cuidados. Exposição indevida de famílias. Às vezes tem uma determinada notícia criminal e você aborda a família excessivamente, você filma, os familiares estão ali, quer dizer, você expõe aquelas pessoas a partir de um ato feito por outras, isso é muito difícil, né? Discurso de ódio e preconceito de raça, que a gente acabou de falar, cor, etnia, religião, condição socioeconômica, orientação sexual ou procedência nacional. Eu posso não concordar uma religião, que eu acho que a gente nem tem que concordar nem discordar, essa minha frase está até muito ruim. Eu não posso ser adepta, né, a uma religião, seguir uma determinada religião, mas eu não posso ficar criticando. Ou até diferente disso, sabe, gente? Por exemplo, vamos fazer uma matéria aqui na comunidade sobre as religiões ou as igrejas que tem aqui no ponto, né, naquele determinado território, e deixar de cobrir uma. Porque não entende que aquilo é uma religião. Opa, olha o problema aí. Então, é uma questão que tem que estar na cabeça no momento de definir uma pauta, no momento de fazer uma cobertura, né? Identificação de adolescentes em conflito. Gente, criança e adolescente nunca se identifica, em conflito com a lei, menos ainda. Criança e adolescente, numa matéria boa, positiva, dia do Papai Noel. Eu só fotografo, eu só faço imagem, eu só entrevisto se a mãe estiver do lado. Né? E que a mãe está ali acompanhando aquela entrevista. E peço, é o responsável, né? Eu posso mostrar a imagem dele? Então, assim, muitas imagens de crianças e adolescentes são usadas indevidamente em conflito com a lei, e em hipótese alguma, essa criança tem que ser identificada. Violações do direito ao silêncio. A pessoa não quer falar e você fica ali atrás dela, né? A pessoa não quer se manifestar e você está insistentemente buscando uma informação. Coloca, ela não quis se manifestar sobre a situação. A gente vê muito isso também em programas de policiais, né? Sim. O repórter está ali insistindo com a pessoa, né, que foi detida, e está ali insistindo para que ele fale, para que ela fale. Eu cobri uma matéria... E ainda mostra também o rosto, né? Também da pessoa, né? Há muitos anos eu fui repórter de polícia e eu fui fazer uma cobertura de um dono de um trailer que ele tinha tirado numa pessoa que ele achou que ia assaltar e tal. Gente, aquele momento ali é triste tanto para a pessoa, da família, de quem levou o tiro, quanto da pessoa também que atirou. É uma situação tão fora da normalidade, e aí você tem toda uma cobertura em cima, procurando gente da família, tentando para o cara que acabou de ser preso, que acabou de passar por uma situação que também é traumática para ele, dar uma entrevista, o que ele vai falar naquele momento, que ele tenha domínio de fala, né? Um pouco assim, um pensamento claro, intencionalidade. Então, são situações que a gente tem que olhar com respeito, né? Tortura psicológica também, tratamento desumano ou degradante, né? Ou até
olhar para situações como essa e não entender, né, que são desumanas e degradantes, e você simplesmente ignorar também. Eu acho que são alguns pontos que vale a pena. Aonde eu vou escrever minhas matérias aqui? Vou colocar essa lista aqui para ver se eu não estou seguindo esses passos que são passos ruins, né? É isso. E aqui embaixo, no slide de baixo, eu encontrei uma matéria que fala sobre, faz uma reflexão sobre essa cartilha, né? E é muito bacana que eles fizeram, dentro da cartilha tem a pesquisa, e aqui eles colocam a análise dos resultados. Mirela, quer dar uma lida? Análise do resultado da pesquisa. É isso. Olha quantas violações já se está. E a cartilha fez, eu vou mandar o link dessa cartilha, ou melhor, perdão, já está em cima, no slide de cima. Nossa, mas que trabalho legal, hein? Muito legal, maravilhosa essa cartilha, né? Essa parceria aí dessas três instituições. Do Ministério Público, né? Isso. O estudo aponta que pelo menos 12 leis brasileiras e 7 tratados multilaterais são desrespeitados cotidianamente por esses programas, que são esses programas de cobertura, né, de matérias, de assuntos policiais, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha, é assustador isso, né? É assustador, e é um número de 2018, é uma pesquisa que foi em 2018, mas é um número muito atual quando a gente ainda liga a televisão na hora do almoço, né? Porque esses programas, por serem programas dentro de uma grade de programa jornalístico, eles não têm essa limitação da faixa etária, né? Então, ali tem crianças e adolescentes assistindo aqueles programas, né? E que não sofrem regulação, né, Mirela? Porque... Pelo menos não que a gente e outra coisa, você tem a regulação normal, mas é porque, no caso desse, é a pessoa ofendida, ou a comunidade ofendida, ou o grupo ofendido que tem que ingressar na justiça. Mas, gente, é fácil ingressar na justiça? Para tudo você tem que ingressar na justiça? O ideal é que as pessoas não tivessem seus direitos violados, né? Uma vez eu entrevistei uma juíza, e ela falava assim, a gente está vivendo hoje numa violação de direitos fundamentais de uma forma, assim, ampla. Isso é muito ruim, porque quem viola está cometendo um ato ruim, mas quem foi violado entende que aquilo ali não tem problema. Então vai violar porque também. Normalizou, né? Exatamente. Essa normalização vai virando uma bola de neve de situações, né? E as pessoas que são violadas, elas teriam que ingressar na justiça para pedir indenização. Gente, uma situação, assim, de vulnerabilidade muito grande, porque, eu tenho que arranjar um advogado, vou na defensoria pública, mas a defensoria pública não me atende porque tem a questão do salário, ou se me atender, eu vou entrar numa fila, será que daqui a 2, 3 anos, quando esse processo estiver rodando, eu ainda vou estar disposto a brigar por isso? Então, assim, é uma situação que parece que a gente não tem que pensar isso na ponta pós-violação, o que a gente tem que pensar atrás mesmo, né? No momento que eu estou indo para a divulgação de uma notícia, o que eu tenho que pensar para não cometer esse erro? Então, é anterior, é na produção mesmo. Por isso que eu acho que vale a pena a gente prestar bastante atenção nesses dados. Esse segundo parágrafo traz aqui, né, os pontos mais atingidos. Então, ter esses pontos de atenção na produção da notícia, eu acho que é fundamental. Vamos lá, tem link também da matéria para vocês darem uma lida depois. Bem legal. Então, voltando aqui para a nossa Constituição, vamos nos capítulos que falam da comunicação social, no capítulo 5 da Constituição Federal, para a gente fazer uma análise também, que aqui até fala, né, vou deixar a Mirela falar do artigo 220. Isso, essa parte aqui é a parte que fala da comunicação social, como que ela é organizada aqui no nosso Estado brasileiro, né? Então, dentro do capítulo 5, a gente tem alguns artigos, o 220 é muito interessante, porque retoma todo esse debate que a gente fez até aqui, que vai falar da manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer tipo de restrição, observado o disposto nessa Constituição. Observado o quê? Exatamente esses incisos do artigo 5º que a gente acabou de discutir, que são as violações, que são as limitações, né? Então, ele já abre o capítulo da comunicação social, ressaltando que, tudo bem, é livre a manifestação do pensamento, mas olha aqui, os limites estão postos, né? Que são esses que a gente acabou de discutir. Fala também aqui no parágrafo 2º ainda,
a vedação à censura de natureza política, ideológica, artística. Isso aqui é interessantíssimo para a gente pensar as linhas editoriais dos veículos comunitários, né? Até que ponto tudo está podendo ser dito? Ou alguém chega lá, está querendo participar da mídia comunitária, quer trazer um debate ideológico, artístico, político, e aquilo sempre é censurado, de certa forma, né? Ou limitado, não vai haver cobertura, né? Então, a gente tem que ter um pouco desse cuidado aí nas mídias comunitárias, né? Para elas permanecerem democráticas também, né? Bom, aqui tem o link do site do Planalto, da Constituição, para vocês darem uma olhadinha também. Poderem acessar. Muito importante isso, tá, Geise? Vou até falar isso, que sempre importante, vai olhar a Constituição, vai olhar uma lei, vai procurar alguma coisa, procura pelo site do Planalto, porque é onde todas as leis, a Constituição ficam atualizadas, porque podem sofrer emendas à Constituição, a lei pode revogar alguns artigos, então, quando você olha pelo site do Planalto, sempre está atualizado. Bacana. Então, continuando, né? Compete à lei federal regularizar as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias, o que se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se demonstre inadequada. Essa é aquela situação de colocar limitação de idade, né? Para determinados, não só para determinados eventos, mas determinadas programações também, né? Então, acima de 16 anos, eu tenho 2 filhas, elas falam, mamãe, não posso ver isso não, é acima de 14 anos. E é uma forma de alerta mesmo, para que aquilo ali tem cenas inapropriadas para aquela determinada idade, né? Estabelecer os meios legais que garantem à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas e programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no 221. Quer ver uma coisa interessante? Alguns veículos de comunicação, acho que a gente pode adotar isso também, dentro das mídias comunitárias, colocam, né, imagens fortes. Antes de colocar um vídeo que tem uma situação ali gravosa, né, um acidente, uma violência, alguma coisa. Isso aqui é respeitar esse parágrafo aí, esse item segundo aqui do parágrafo 3º, né, considerar isso aí. Acho que vale a pena também para a gente pensar nas nossas edições aí dos canais comunitários, né? Vamos lá. Continuando ainda no 220. Essa ideia da propaganda de comercial de tabaco, bebida alcoólica, que é proibido, né? Eu acho que isso aqui assustava mais antigamente. Hoje em dia a gente já sabe, né? Porque antigamente um cara escalando e fumando. Que não dava para combinar ali a atividade e o fumo, mas tinha muito isso. Hoje a gente tem mais essa clareza, né? Então, propaganda comercial de tabaco, bebida, agrotóxico, medicamento, terapia, está sujeita a restrições legais. Por exemplo, quando você vê uma propaganda de um medicamento, depois tem esse medicamento tem que ser... Isso, esse medicamento deve ser utilizado com recomendação médica. Sempre tem alguma coisa assim de alerta. O cigarro também, né? Eles mudaram as embalagens, né? Para dizer, olha, isso aqui pode causar isso aqui. Que é uma forma de atingir também esse mandado aí constitucional, né? No parágrafo 5º, os meios de comunicação... Não, pode falar. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Esse é um grande debate. Grande debate, né? Porque quando a mídia pequena é engolida também pelas grandes mídias, né? Porque quando estão lá crescendo, vem o grande compra os pequenos, né? Tem uma questão, tem um autor que fala, o Mikhail Bakhtin, fala da multiplicidade de vozes, né? Sempre que um veículo de comunicação é fechado, por questões financeiras ou por questão de pessoas que não conseguem, né? Isso diminui a multiplicidade de vozes, isso é muito ruim, porque você só tem uma cobertura, uma visão, uma linha editorial, e aí, assim, eu vou me segurando, mas vou falar que as mídias comunitárias, elas têm esse dever, né, de fazer aflorar novas falas, novas fontes, né? Às vezes você liga a televisão, entrevista com o economista, mas, gente, é sempre o mesmo economista. Sempre a mesma pessoa dando entrevista, sempre o mesmo médico. Não, a gente tem que buscar a multiplicidade de vozes. E a comunicação comunitária, ela tem esse efeito, né? De fazer multiplicar as histórias, as coberturas, de trazer, de aflorar mesmo essa multiplicidade. E que é importante para a democracia.
O último aqui fala da publicação... Diversidade e pluralidade, né? Exatamente, diversidade, pluralidade, cultural. Esse é o caminho, esse é o caminho. No parágrafo 6º aqui, a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Obrigada, amém, Senhor, né? Porque aí a gente pode publicar, porque olha o perigo da censura. Então, eu tenho um jornal comunitário, mas o governo não gosta do meu jornal. Vai lá, não vou te dar licença. Percebe? De novo, esse lembrete aí por causa dos episódios da ditadura militar, né? Exatamente. Vamos lá. Então, a gente vai falar bastante sobre regulamentação lá na próxima aula, porque essa já está acabando, né? Mas vamos introduzir aí o capítulo 221. Eu acho que o grande debate hoje da regulamentação passa pela internet, não tem jeito, a tecnologia vai trazer novas possibilidades, né? E isso vai trazer regulamentação mesmo. Inclusive, algumas legislações ligadas ao período eleitoral, elas são mais rápidas, porque, por exemplo, não usar deepfake, né? Tem que proibir, porque senão vai usar deepfake, que é quando você pega a imagem da pessoa e coloca uma fala nela, porque até a voz você consegue reproduzir ali, né? Então, tem algumas proibições que são mais rápidas, ligadas ao período eleitoral. Mas essa regulamentação, ela vem sendo amplamente debatida, não só no Brasil, como no mundo inteiro, porque toda hora surge alguma coisa. Mas no artigo 221 está falando da produção e a programação de emissoras de rádio e televisão, atenderão aos seguintes princípios. Acho que vale isso aqui também para a gente, de comunicação comunitária, para a gente lembrar se a gente está obedecendo isso, se a gente está trazendo também todos esses aspectos. Por exemplo, preferência, finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Então, legal falar da parte artística, cultural, mas também tem que falar da educativa, também tem que falar da informativa, né? Às vezes, algumas mídias se especializam em alguns assuntos, está tudo bem, mas lembra que dentro da cultura também tem informação, dentro da cultura também tem educação. Então, como que eu fomento esses aspectos, né? A promoção da cultura nacional e regional estimula a produção independente com o objetivo de sua divulgação, então acho que isso aqui é muito bacana, a mídia comunitária, ela respeita isso aqui, ela é isso aqui, né? Que é a promoção dessa cultura regional, esse estímulo à produção independente, e a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Isso é porque dentro das grandes emissoras de televisão, por exemplo, a Globo, ela tem a Globo aqui em Vitória, então aqui tem um percentual que é obrigatório que tenha esse percentual de programação local, porque senão, vamos supor que a cobertura hoje da grande mídia, ela é baseada basicamente no Sudeste, então eu estou vivendo lá no Amazonas, eu não sei nada do Amazonas, eu sei tudo de São Paulo, o que está acontecendo em São Paulo, eu não sei nada do Amazonas, isso não existe, né? Inclusive das questões também de produção artística, né, e tudo, então eu tenho que trabalhar esse percentual de regionalização de conteúdo. Bacana, aqui eu citei o marco legal da internet, né? Opa! Olha eu me antecipando. E aí depois isso vai ser trabalhado um pouco mais à frente, agora a gente também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, cyberbullying, nossa, tem tanto assunto assim que a internet já está... Mas eu acho que o grande ponto, assim, para a mídia comunitária são as fake news, né? Tentar dar clareza do que é verdade, o que é mentira, como que as pessoas conseguem se defender disso, eu acho que é um ponto importante sobre a regulamentação de mídia. É isso, gente. Quero muito agradecer aqui a Mirela, né, que nos deu essa aula maravilhosa. Não muda, gente, não muda. Não muda. É sempre muito bom te ouvir, né, e estar junto com você aí nesse caminho agora do Calango, né? É um aprendizado todo dia. Ah, obrigada. E falar para vocês que a gente, olha eu colocando você também, Mirela, estamos à disposição com de certeza. Vocês, né? E vamos encaminhar, depois também dessa primeira aula, vamos encaminhar alguns links aí para vocês ficarem à vontade para leitura. É interessante também que vocês
vasculhe um pouco dos links que estão aqui já nessa apresentação, entendeu? Isso não é um dever, calma, não é uma atividade, não é um dever de casa. Eu passaria como dever de casa. Ah, olha isso, ela passaria, gente, ela mandaria vocês fazerem fichamento de todas as matérias. Resumo à mão. Aliás, aconselho de quem está fazendo esse curso que tem um caderninho para fazer anotações. É isso, todos os participantes, todos e todas e todos os participantes. E aí, mas assim, no momento que vocês tiverem, tô com um tempinho livre, vou lá ler aquela matéria, entendeu? Porque elas exemplificam muito bem o que a gente falou aqui, né? Que Mirela deu essa aula aqui, tá bom? Eu agradeço a vocês e daqui a pouquinho a gente volta aí para a próxima aula. Muito obrigada. É isso. Obrigada.